Eu quero convidar então... Bom, primeiro eu vou falar que agora não vão ser 5 jogos agora na parte da tarde. Como nós conseguimos um pouco mais de tempo, teremos 8 jogos. Continuam valendo os 10 minutos para cada jogo ser apresentado. E aproveitem bem esses 10 minutos para apresentar e também para vir para perguntas, ok? E sem mais demora, vamos começar pelo jogo Hipotermia. Por favor, o grupo aqui na frente. Esse é bonito. Esse é uma prova. Boa tarde, gente. A gente vai mostrar aqui nosso projeto de quinto semestre, que nós fizemos no ano passado, que é o projeto Hipotermia. O projeto foi desenvolvido por mim, Vitor, teve também a participação do Giovanni Webster, a Dora Oliveira e a Bianca Augusta Zanetti. Nós somos orientados pelo professor Eduardo Miller e pelo Michael Bernardino, que eu não sei se encontra no recinto. Lá no fundão. Se vocês quiserem falar com eles depois, podem tirar dúvidas também. Bom, o que foi o nosso briefing? O briefing foi desenvolver um jogo que tivesse elementos multiplayers e que fosse baseado no universo do Game of Thrones. Eu não sei se alguém conhece, tinha uma série pequena que está começando há uns 4 anos atrás, tem uma série de livros bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada. Não precisa explicar Game of Thrones, né? Então, a partir desse briefing e desse elemento multiplayer, nós chegamos num jogo em que envolvesse uma parte específica da história em que não foi contado na série. Que na época do projeto eles mostraram esse episódio, mas não foi especificado o que acontecia. Então nós encontramos ali uma brecha na história e resolvemos basear nosso jogo ali. O que acontecia? Durante um evento da série, o personagem Jon Snow ia investigar um desaparecimento de um bebê e ele era nocauteado e acordava numa cena seguinte junto com os amigos. A gente pensou, bom, na cena anterior aparecia um monstro naquela floresta, do nada ele é nocauteado e depois aparece com os amigos. Ali podia ter acontecido alguma coisa, a gente pensou que caberia um jogo ali. Então nisso a gente envolveu a cena do Crácia, e como personagem a gente utilizaria o Jon e o lobo dele, que é o fantasma. E baseado nisso a gente começou a explorar os elementos do frio, do terror e do suspense. Então o objetivo do jogo seria atravessar essa floresta, resolvendo alguns, não vou dizer puzzles assim, mas tentando eliminar alguns obstáculos para conseguir chegar em segurança dos seus amigos. Tu teria que, para isso, evitar que fosse capturado por alguns monstros, enquanto não poderia ficar parado, senão tu ia morrer de frio. Tu teria que buscar alguns itens para conseguir liberar as próximas fases e tu ia avançando e descobrindo mais coisas da história. O jogo foi desenvolvido na Unity 3D. O gênero, então, como já ficou claro, seria o horror com uma parte de adventure, por causa dessa questão dos itens. E o nosso diferencial seria a questão de ser furtividade e sem elemento de lutas, baseado mais ou menos naqueles jogos como Amnesia. A nossa estética iria misturar elementos mais cartoon do que realistas, né? Primeiro porque nossas artistas, né, elas tinham um pouco mais de experiência nisso, e também porque ia ficar uma coisa mais diferente do que o Amnesia e esses jogos desse estilo têm em comum. E também seria um jogo co-op, que esses jogos, como esse jogo em questão, ele é um jogo que tu joga sozinho. A gente queria tentar fazer esse mesmo
esse mesmo clima tendo 2 jogadores ao mesmo tempo. E também, claro, envolvendo sustos e um ambiente mais sinistro. Para isso a gente teve que estudar, a gente deu uma estudada bastante no gênero para pegar bastante referências. Tentou criar uma jogabilidade diferenciada para não ficar uma coisa muito copiada, né? E tentou contar a história a partir de pequenos detalhes do cenário, já que a gente não ia ter muito tempo para desenvolver diálogos e tudo mais, nem muitas cutscenes, então a gente resolveu contar a história a partir de coisas que tu ia descobrindo do cenário. No final disso a gente ficou um pouco diferente do que a gente tinha projetado, que a gente queria fazer uma grande floresta, em que tu ia achando pequenos pontos, juntando os caminhos, mas ia ficar muito complicado de fazer isso de uma forma orgânica. Então a gente foi fazendo uma coisa um pouco mais linear, mas ainda assim mais aberta. E no final a gente conseguiu um jogo que, na nossa opinião, foi bem desafiador, conseguiu deixar o pessoal, conseguiu fazer eles entrarem no clima, né? E conseguiu deixar o suspense que a gente queria. Alô. Bom, então aí a gente tem alguns personagens, os 2 personagens do jogo, né? Que, como ele é multiplayer, os dois, cada um controla um deles, ou tu é o John ou tu é o fantasma. Lembrando também que antes o Victor esqueceu de comentar, a gente teve um período de produção de 1 mês e meio, né, dentro da cadeia de projeto, então é um pouquinho rapidinho assim para nós. Aí tem alguns concepts do personagem, se a Bianca quiser falar mais, que daí é a parte dela. Oi. Não, é basicamente o que o Giovanni falou, foi um tempo curto, então a gente tentou reduzir um pouco o realismo do Game of Thrones, mas sem perder a essência, né? Se a gente fosse fazer uma coisa mais muito cartoon, ia ficar muito cômico e não é o que a gente queria passar, ainda mais pelo gênero do jogo. Esse é o Jon Snow, alguns estudos, pode passar. Alguns pequenos estudos do fantasma, paleta de cores. Aqui o model sheet para passar para 3D. Esses aqui são alguns estudos dos caminhantes brancos feitos pela Dora para fazer uma modelagem 3D. Mais alguns estudos. Aqui são alguns elementos que tu encontra pelo jogo, tanto em 3D quanto em 2D. Concepts dos cenários, alguns estudos de cores para deixar mais sombrio, vários estudos que a gente fez. Aqui um pouco da modelagem feita do fantasma. Uns estudos que a gente fez para fazer uma pelagem um pouquinho diferente do fantasma, umas planes. Uns elementos de cenário, de grama e tal. Esses são outros elementos de cenário. Os modelos do caminhante branco. Umas screenshots, né? Coisas da cutscene, sabe? Várias coisas. Coisas que aparecem no jogo, no geral. Agora a gente tem um vídeo ali para mostrar. Mas assim, enquanto ele vai botando, uma coisa assim, só que a gente até notou que... Vamos deixar o vídeo rolar, depois eu falo. A trilha sonora do jogo, né? A gente só botou essa trilha no vídeo
o vídeo não ficar com o silêncio que é do gameplay mesmo. Sim, uma coisa que seria legal destacar também. A gente colocou os dois personagens, mas eles têm uma certa diferenciação no gameplay. Que enquanto só o John pode carregar os itens e utilizar, só o Lobo consegue enxergar mais longe e meio que detectar os inimigos, né? Então o jogador meio que teria que ir se conversando assim para entender onde é que ele tem que ir, o que ele tem que pegar, onde é que pode ter um inimigo. E também uma coisa que eu ia comentar antes, que foi um feedback que a gente recebeu depois, né? Que como a gente ia fazendo o jogo, a gente não ia, conforme a gente foi desenvolvendo, a gente ia meio que perdendo assim, essa questão do clima, e a gente achou que estava ficando menos assustador, assim, menos mundo do que a gente queria. Então a gente colocou assim, alguns elementos que agora nos parecem meio fracos, assim, que é de jumpscare. Que até o pessoal depois reclamou, assim, uns amigos nossos que a gente passou, eles falaram que não precisava porque eles estavam curtindo do jeito que já estava, né? Então assim, se a gente pudesse deixar uma dica assim, pro pessoal que vai fazer, não precisa, tá? Quando o John fica perto da fogueira ou perto do fogo ali, ele então recupera a hipotermia e o frio dele. Beleza. Muito obrigado, gente. É isso aí. Obrigado. Rapidamente, alguém tem alguma pergunta? Não? Foi lançado só para PC, tá? Não precisa. Muito obrigado. Ok. Ok, pessoal. Bem bacana o jogo. E agora, o próximo grupo é do jogo Orla. Então, por favor, equipe aqui na frente. Como é que passa? Botou uma laterais. Eu acho que não funciona com PDF. Não funciona com pressa? Não, é um PDF. Então não. PDF? Passa. Tá. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Para quem não conhece nós, eu sou Guilherme Eckel, esse é Leandro Michel. A gente também apresentou outro jogo de manhã agora e nós vamos apresentar o nosso jogo de Projeto 3, o Orla. Bem, tem mais anos? O que é o Orla? De acordo com o briefing passado no Projeto 3, os professores nos encaminharam para cada grupo de projeto contos. E, basicamente, a temática de cada conto era terror ou horror, enfim. E nosso conto foi esse conto de um escritor francês, Guy de Maupassant. Perdoe meu francês. O Orla. Enfim. De acordo também com os requisitos do Projeto 3, o jogo também ele tinha que ser todo 2D. Não podia ter ainda inserções de 3D, eu vou ainda falar mais à frente disso na apresentação. Enfim, nosso grupo inicialmente ele era de 5 pessoas, mas depois passou para 4. Eram 3 artistas e um programador, e além de um artista ajudando na programação também. Enfim. E também foi coordenado pelos professores Diógenes e José Francisco. Nós escolhemos trabalhar então com o estilo adventure, né, point and click do jogo. A ideia básica, a história, nós não decidimos passar na época que era o conto. Nós trabalhamos com uma época de mais ou menos 50 anos à frente do conto. Como é que ocorreria? Um jornalista francês, ele ouviu falar, descobriu que o mistério da casa onde existia o Orla, né, da história original, que era um homem que ele era assombrado por uma força estranha, que não sabia explicar o que era. Então, era dentro de uma casa que, teoricamente, a casa havia sido incendiada. Então, o que nós fizemos foi trabalhar com essa história de que a casa ainda existia e ele descobriu o local. Então, foi lá para tentar resolver esse mistério. Ele era um repórter investigador, então, o trabalho dele.
Algumas referências que nós trabalhamos no jogo foi principalmente Resident Evil, Amnésia, até por conta do corredor que nós vamos mostrar depois, e Alone in the Dark. A questão das referências foi mais em questão também visual estético, porque já que o jogo ocorre numa casa e contém vários cômodos, a gente resolveu trabalhar com pontos de vista assim, de cada cômodo. Assim, teria certas profundidades e o player ele iria para o fundo da sala, ele iria mais para frente, teria certos trabalhos de câmeras em si nos cenários. E também a questão da amnésia, que a gente citou como referência, também é questão porque na nossa... Eu vou falar, acho melhor falar mais pra frente, tem coisa no slide. Mais pra frente a gente vai mostrar que um diferencial que nós trabalhamos no jogo por ideias dos professores até foi implementar um corredor que seria em primeira pessoa. Mais pra frente a gente vai mostrar e daí tu vai entender por que é referência à amnésia. Pode. Bem, em referências estéticas, a gente seguiu uma sugestão do professor que foi trabalhar com desenhista de HQs, o Mike Mignola, conhecido pelos trabalhos do Hellboy. Questão de, já que a temática é um conto de terror, trabalhar com certos elementos de escuridão, contrastes com cores marcantes, assim, como é o estilo do Mike Mignola. Em questão ali dos corredores, como a gente tinha falado antes, ele é um corredor em primeira pessoa, mais 2D. Na realização desse corredor, nós modelamos um corredor em 3D Max, só aplicamos as texturas, mas ele não foi implementado no XDNA, no C Sharp, enfim. Ele é basicamente... A ideia do corredor, basicamente, como nós íamos trabalhar só com o jogo em 2D, nós modelamos então esse corredor, texturizamos ele em 3D Max e então fizemos uma sequência de imagem deles, para que a gente pudesse exibir essa sequência, então, carregando todas as imagens e ao invés de estar utilizando 2D meio ou 3D, que não era o foco no caso da disciplina, né? Tivemos alguns problemas, mas deu tudo certo, o corredor ele ficou como esperávamos, né? E basicamente essa ideia ainda vai ver vamos ser no vídeo também. Também outros conceitos do jogo, como pode ver ali, tem a HUD, que o jogador também, além de ser um adventure, tem que coletar itens, interagir e tudo mais, resolver outros puzzles, ele também tem que administrar duas coisas. Um que é sua barra de querosene, que ele tem um lampião, que ele consegue que ele usa para poder andar no escuro da casa. Se caso o lampião gastar todo o querosene, o jogador ele morre porque a entidade, o Warlock, acaba capturando ele que nem o antigo dono. E também outro item que o jogador tem de administrar é o inventório, que ele possui um limite até 4 itens, em que o jogador sempre vai ter que usar o item na hora certa para depois poder pegar um outro item que ele viu lá atrás para poder usar mais para frente. Enfim, acho melhor mostrar logo o trailer, o vídeo.
Bom, dentro do jogo o que trabalhamos foi nós utilizamos algumas ideias do conto, como a questão da água, que acabava, digamos que, afastando um pouco o Orlo também, e daí nós, para finalizar, nós criamos a ideia de que o Orlo, na verdade, era um amigo do dono da casa, que acabou, digamos que, assombrando ele mesmo. Foi certas adaptações que praticamente criamos uma outra história no mesmo universo, mas enfim. É isso. Obrigado, pessoal. Perguntas? Comentários? A movimentação dele é por clique. Isso, era tudo por clique nas partes menos no corredor. Não, no cenário. O cenário ele andava. O cenário ele andava a partir das setas, controle WSAD, enfim. E ele, para interagir, tu teria que clicar com o mouse. Isso, a interação com os objetos era através do clique, né? A movimentação no cenário é WSD mesmo. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito bem, pessoal. Agora, continuando, o próximo jogo a ser apresentado é o Pataço. Por favor. Primeiro Pataço vindo aí. Segundo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jonathan Orsini. Estou aqui com o Laco Endres. Nós desenvolvemos esse projeto no laboratório de jogos, orientados pelo professor Guilherme Tacey. E vou estar falando um pouquinho sobre ele aqui. O nome do jogo é Pataz. Foi escolhido pelo grande professor Guilherme. O que é? O jogo, a ideia dele foi desenvolver um jogo de plataforma, onde o que mais importava nele era que ele fosse modulado, dessa forma eu fiz uma pesquisa e decidi fazer em Tile. Nesse jogo, no caso, tu joga como um patinho que está perdido dentro da caverna, e o teu objetivo é pegar aquelas bolinhas rosas que liberam uma porta de madeira para te poder escapar da fase e passar para a próxima. O objetivo do projeto, como eu acabei já comentando, era fazer um jogo de forma modular que pudesse ser adicionado mais levels mais tarde, caso precisasse simplesmente ser mudada a arte ou reaproveitado, que pudesse introduzir mais conteúdo nele no meio das fases, ou enfim. Daí aqui eu tenho o time que eu utilizei. Como eu acabei já comentando também, o objetivo do jogo é tu pegar aquela bolinha rosa com o pato e retornar para a porta que vai ter aberto conforme tu pega as bolinhas em cada fase. As mecânicas do jogo funcionam de uma forma em que o pato é extremamente frágil e ele pode pular, ele pode cair exatamente à altura que ele pula sempre, e dessa forma tu tem que ficar lidando com as plataformas em alturas diferentes. No caso, essa é a mecânica básica que o jogo introduz nas primeiras 8 fases, eu acho. O jogo tem 18 fases. Mais pra frente também introduz uma questão de blocos que são ativados e desativados. São ativados e desativados conforme tu aperta alavancas, e com isso pode passar por partes do cenário que antes não tinha acesso. Acho que é isso de mecânica. Como referências eu fiz
eu tive uma liberdade maior de criação e eu fiz apenas um moodboard como pesquisa de inspiração mesmo. Acho que uma das referências mais fortes vocês podem ver aqui na imagem do meio, mas foi puramente estética as referências. Aqui estão os meus contatos. O jogo foi desenvolvido, acho que a arte dele foi umas 2, 3 semanas, mas os levels levaram bem mais tempo para serem calibrados. E é isso. Vou mostrar o vídeo agora. Você fala. Como eu tinha comentado, essa é uma mecânica que é introduzida nas fases mais adiante, no qual tu pode alternar os botões entre vermelho, amarelo e azul. No caso, quando tu ativa o botão amarelo, por exemplo, tu aciona os cubos amarelos normais e tu desativa os cubos amarelos que têm um símbolo. No caso, tem uma mecânica invertida. Obrigado, já é uma pergunta. A inspiração, a única coisa que eu levei em consideração, no caso, não que eu não tenha levado nada em consideração, mas a ideia é que talvez esse jogo fosse ser utilizado mais com crianças, então eu decidi utilizar um patinho que fosse mais... funciona pra mim. Eu achei que no caso isso fosse funcionar, mas a ideia da caverna veio pela pesquisa de referências mesmo, por referência de jogos pixel art que me agradaram conforme eu fui pesquisando e fui desenvolvendo a ideia do jogo. Mais alguma pergunta? Eu sabia fazer pixel art, eu só estou aprendendo a fazer esse jogo. Não, eu entrei no curso e me meti a aprender pixel art porque eu gostava e ninguém quis me ensinar. Mas no caso, pode-se dizer que sim, se tu considerar que eu comecei a fazer alguma coisa em pixel art desde o primeiro semestre. Então sim. Mais alguma pergunta? Então tá. Obrigado. Tá ligado? Não, sim, tá ligado. Oi. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Vinícius Rafael, ele é o Gabriel Hilger.
e nós fizemos o jogo Le Mans. Assim como o pessoal do Orla, ele é um jogo pro projeto do terceiro semestre. E quem monitorou a gente foi o professor José e o Diógenes. E o tema era contos de suspense. E tu lembra o nome do escritor mesmo? Era o mesmo do Orla também, era o Guy de Maupassant. Tá, então essa é a nossa tela de introdução. E aqui somos nós. A gente tentou botar o jogo numa temática assim, mais... puxar para os anos tipo 1900. E a gente resolveu seguir uma estética diferente também, que não fosse pintura e nem vetor. Assim. A gente tentou trabalhar com recortes de imagem mesmo. Então, a gente tentou fazer um point and click, só que a gente não queria limitar o jogador a simplesmente clicar e ter que esperar o personagem ir até um ponto e fazer toda a ação. A gente deixou os movimentos dele no WASD e para interagir com os objetos era no mouse mesmo. Também por insistência dos orientadores. Então aqui, parte de áudio. E a moral do nosso jogo é a seguinte, ele é meio que baseado num jogo de criança, assim, que é uma caixa que sempre falta um buraco. E a gente tem que pegar e mover os blocos, que é de 1 a 8, se não me engano. E, então, assim, toda vez que tu inicia o jogo, ele começa com um cenário totalmente desconstruído. Esse cenário, a gente pode ou não montar ele. Se a gente consegue montar o cenário, no final, a gente ganha a peça que falta. Mas a gente não é obrigado. A função do jogo o objetivo dele é a gente chegar até a porta. Essa porta sempre está bloqueada por um fantasma. Daí, desbloqueando o final, tu consegue uma peça da história, assim, tu entende um pouco melhor o que está acontecendo. Aqui tem mais o cenário totalmente desconstruído de novo. E todos os objetos eles interagem. Quando a gente fez isso daqui, eu cuidei dos cenários, eu tive que pegar várias fotos em vários locais assim, e muitas vezes reconstruir a perspectiva deles, botar tudo de frente. Foi bem trabalhoso isso aqui. Aqui é um segundo cenário, também todo desconstruído, sempre faltando uma peça nele. E além de a gente poder se movimentar com o teclado, a gente tem a opção de poder mudar as peças de local. Mas ela só muda se eu estiver próximo àquela peça. Depois no vídeo vocês vão entender melhor como funciona. E esse é o nosso terceiro cenário, é o cenário final dele. E esse aqui é um bônus que a gente fez, caso a gente zerasse o jogo. Daí ganhava uma versão Atari dele. Que é a mesma história, só que uma versão diferente. Bota o vídeo.
Aquele brilho que aparece quando ele encaixa as partes é um feedback, que é quando a peça está no local certo. Pelo menos tu tem uma dica para saber se tu colocou no lugar certo, não tem mais como mexer dele. E é isso. Perguntas? Não? Tem tempo ainda. A gente tem mais um game ainda. Obrigado. Muito bem. O próximo jogo agora é o The Last Dwarf. Então, Fez proposta. Então tá, esse aqui ele foi feito nessa última Ludum Dare que teve agora e ele é um pouco mais infantil, a gente decidiu seguir na linha de pixel art também. O tema era Beneath the Surface, né? Beneath the Surface. Daí a gente tentou fazer uma história que seria de um anão que ele, a princípio ele é o último anão no mundo, mas ele vê um dragão levando um anão. Então ele tem uma chance de ser uma mulher, de repente. E ele vai atrás desse anão, até essa caverna. Tá, então esse é o tema. Esse aqui é a introdução, né? Então a gente conta um pouco da história ali, que um dia ele viu o Tiamat levando o que poderia ser a última anã. Então ele seguiu ele até aquela caverna. Então, o nosso jogo era mais ou menos assim, a gente estava dentro de uma caverna que a gente tinha pouca iluminação e a gente tinha que encontrar a escada para descer até chegar no próximo nível, para ir descendo até encontrar o Tiamat. O mapa ele sempre também vem de forma randômica, para a gente dar uma sensação do jogador estar perdido. E os inimigos eles estão sempre seguindo o personagem. E a gente é obrigado a destruir alguns para conseguir uma chave para que destranque a porta que dá acesso à escada. Então, ele tem algumas magias também, fogo e gelo. Essa ali seria a porta, no caso ela está cadeada ali. Ele tem que cumprir o objetivo que é matar alguns inimigos para que ela destranque e ele possa descer por ela. No começo, quando a gente fez, muita gente reclamou que achava difícil de encontrar a escada, pelo fato de ser escuro e pelo mapa ser muito grande. Então a gente colocou um som, né, de dragão para que cada vez que estivesse mais próximo da escada ele ia aumentando. No limite das 72 horas foi o que a gente, da Ludum Dare, para quem não sabe, é uma competição, tu tem que produzir um game em 72 horas. E daí, depois que acabou o tempo de produção, a gente seguiu adiante, continuou adicionando coisas. Aqui são alguns inimigos. Aí um mini boss que a gente botou. Esse era o nosso primeiro personagem que foi para Ludum Dare. Mas como a gente decidiu continuar o jogo, a gente decidiu deixar ele um pouco mais agressivo. Então a gente mudou ele agora. E sempre quando a gente estava fazendo o jogo, assim, a gente postava no Instagram, a gente postava no Face alguma arte tipo, referente ao nosso jogo. Pode botar o vídeo? Tu quer falar da produção do programador? Depois eu falo.
parada, né? Então ele tem que encontrar a chave matando alguns inimigos. E é isso aí. Vocês têm alguma pergunta? Cara, a trilha sonora, já tem uma música na primeira fase da segunda ali, vocês fizeram? Vocês pegaram? Eu sempre faço as músicas, eu tento fazer elas no Fruit Loops e às vezes Sonar ou Audacity também. Mas essas daí eu fiz só no Fruit Loops mesmo. E a princípio, agora a gente mudou, a gente gostou mesmo desse jogo assim, que a gente fez, mas a gente mudou todo o gameplay agora, a gente decidiu seguir bem na linha do Zelda, assim, porque ficar descendo vários andares e tava meio cansativo, né? Então a gente está mudando ele todo agora. Fala aqui. Minha pergunta é, quem foi a equipe que vocês foram começando? São vocês dois? Essa equipe que a gente fez agora foi, acho que a equipe que a gente mais deu certo, porque eu e o Gabriel, a gente estava tentando, a princípio, abrir uma empresa, só que a gente sempre teve um grande problema de achar programador. Não desmerecendo os programadores daqui, mas é que os bons programadores, às vezes, não tinham um comprometimento. Às vezes eles faziam um evento, participavam de uma London Derby, mas não encaravam o dia a dia como se fosse um evento também. E eu fui no grupo da Unicinos catar um programador. A resposta a princípio não foi legal, tive que lidar com as criancis, mas lá no meio apareceu um cara profissional e se interessou mesmo na ideia de participar na competição. A gente conversou com o cara, ele parecia de confiança e a gente resolveu passar pela prova de fogo aí com ele. A London Derby foi um teste mesmo para nós. A gente estava tentando fazer outro projeto antes e quando veio a London Derby foi o teste final que a gente teve ali. E foi bem bom, porque a gente trabalha, como eu disse, a gente está fazendo de novo esse jogo do zero e aproveitando poucas coisas. E a gente está bem feliz com o Felipe, no caso, porque ele todo dia manda mensagem, e aí, como é que tá? Me manda mais sprites, não sei o que, eu já ajeitei tal coisa e tal. Então, acho que a gente se acertou. Então, foi eu, o Gabriel e o Felipe. Eu cuidei das artes, direção de arte também, Gabriel também fez arte, animação a gente revezou entre nós, e programação ficou só no Felipe. E ele fez na Unity daí. E importante dizer, ele não tinha experiência com a ferramenta, né? A gente que introduziu no Felipe. Tá, vocês começaram o jogo no Guilherme. Até esse estágio, quanto tempo vocês levaram produzindo o jogo mesmo? A gente começou, na verdade, começava na sexta, mas a gente foi só no sábado às 11 horas. Sábado de manhã, acho que às 11 horas, até domingo à tarde, ali a gente ficou... Até umas 6 horas, né, por aí. Daí a gente ficou se falando por Skype, produzindo.
pelo Skype mesmo. Tá, mas vocês continuaram a produção posterior a Gen? A gente terminou esse daqui, daí tá, beleza. Esse daqui da Gen a gente deixa ali. A gente pegou e começou um do zero. Como eu disse, a gente tem o personagem antigo, a gente deixou ele ali no Luno Dero. A gente começou a fazer um novo. E tem previsão de conclusão? A gente começou quando? Tu tem ideia? A produção do game, quando? Que a gente... falou depois, ele seguiu assim... Eu quero saber assim, tipo, o jogo tá legal, sabe? Eu curti. Eu pergunto quando é que vocês vão lançar isso pra jogar? Massa. Eu espero que muito logo. Muito logo mesmo. Eu não quero me enrolar por muito tempo porque esse cara vai viajar. E provavelmente volta daqui a 1 ano. Então eu quero terminar daqui no máximo 2 meses. Sabe? Mas não é a mesma coisa, eu acho. Tem que ter... Essa Petri tem pergunta? Vocês já consideraram desenvolver esteticamente o boss que aparece ali mais ao estilo daquela caveira lá? Porque ali, na verdade, aquele boss ele sai para um outro estilo de trabalho estético, né? E é muito interessante. A outra coisa que eu queria dar um comentário, que é o seguinte: eu acho que vocês deveriam dar uma olhadinha na Asset Store do Unity, que lá existem soluções, até algumas são gratuitas, que podem ajudar vocês bastante. E aquela programação que é possível para 2D, ela é muito, muito simples, assim, vocês não precisam ter medo da programação. Aliás, como designers, como vocês querem fazer esse tipo de jogo, ela é uma coisa assim que é fácil, é só trabalhar a noção de componentes e máquina de estado, entendeu? Máquina de estado é um negócio assim fantástico para isso aqui. Tu coloca as condicionais, as colisões, ali que é 2D, né? Até tem uma livraria que vocês podem utilizar os sprites para geração de mapa maior e em tempo real. A gente não nega o poder da Unity, assim, o quanto ela facilita. Realmente, eu acho que a engine, assim, que eu, pelo menos, mais me identifiquei, assim, mais curti trabalhar na área da programação. Mas daí, para esse projeto mesmo... Oi? O que vocês usaram para desenvolver? Foi Unity. Foi Unity mesmo. C Sharp. Mas daí a gente quis se focar na arte e daí pegar um programador profissional. Assim, alguém a mais, né? Mas se eu não tenho ninguém, é difícil. Sim. Era isso, pessoal. Valeu, pessoal. Boa tarde. O nosso jogo é o Mumbai on Strings e foi produzido no Projeto 3 aqui na Fevale, assim como o Orla e o Le Mans. E assim como esses dois, ele teve como tema um conto de suspense, nesse caso de um autor chamado W.W. Jacobs, que escrevia contos que não pareciam nada com esse que a gente pegou. Porém, esse é o pelo qual ele é mais famoso. Esse conto chama A Pata do Macaco. Conta a história de um objeto, é literalmente uma pata mumificada de macaco, digamos assim, que é amaldiçoada por um faqueiro, que é como se fosse um mago, digamos assim. E essa pata concede 3 desejos ao dono. Essa é a história do conto original. E aí conta a história de como uma família conseguiu essa pata e como essa pata destrói a família, de certa forma. Esse conto, ele tem uma atmosfera muito interessante e ele inspirou o livro e depois, posteriormente, o filme Pet Sematary, que foi escrito pelo Stephen King. A princípio a gente não conhecia muito bem o autor, então a gente hesitou um pouco, mas depois a gente acabou se apaixonando pelo conto e pela história, e a gente procurou ali dentro um jeito de explorar a história em um ponto que não tivesse ainda sido revelado
pelo conto. Então a gente seguiu a história do primeiro dono da pata, onde que é? É na Índia, desculpa, em Mumbai, na Índia. A gente conta a história do que acontece com o primeiro dono e os desejos que ele pede para a pata. E a gente criou um roteiro próprio em cima disso e a gente acabou tendo um resultado bem legal. O nosso grupo foi eu na programação e no sound design, o Daniel, que fez o nosso artista de concept e nosso principal ilustrador, o Guilherme, que fez todas as animações. Esse cara é fantástico nas animações. Se quiserem um cara para animar, chama esse cara. Também teve a Tamires. Ela fez todo o nosso HUD, interface, trabalhou vários outros elementos estéticos. E a Laís, que gerenciou extremamente bem o nosso grupo. E nós fomos orientados pelo nosso professor aqui, o Francisco, e o Diógenes. E, bom, vamos passar aqui para nossas referências. A gente queria fazer um jogo, era um jogo, um conto de suspense, então a gente queria fazer um jogo de suspense. A gente queria fazer uma coisa bem terror, com uns jumpscares, umas coisas legais, assim. E no final não teve tanto jumpscare, mas ficou legal. Alguns dos jogos que trouxeram bastante tanto os elementos estéticos quanto de gameplay foi principalmente ali o Never Ending Nightmares, que é um jogo muito legal, recomendo para todo mundo que gostar de jogo de terror. E mais esteticamente o Maquinário e o Silence of the City. E aí a gente queria pegar o nosso personagem em inglês, nosso personagem principal é inglês. Então a gente queria fazer um cara ali eu não sei direito qual que é a faixa de tempo ali, mas o visual estético tá bem ali. A gente fez um cara bem pomposo, assim, sabe? Só que ele a história é que ele foi pra Índia e daí ele perdeu tudo. Ele ficou Bob. Então ele tem uma roupa meio desleixada, um jeito meio desleixado, apesar de ser originalmente daquele jeito. E a gente quis fazer um hotel, que é onde se passa toda a história. Então a gente pegou várias referências de como fazer um hotel na Índia, como fazer aquilo parecer um hotel na Índia. Então a gente usou muito carpete, vários objetos decorativos e padrões nas paredes, papel de parede e objetos velhos para passar uma sensação bem creepy. Isso aqui é como ficou a nossa arte no geral. Aqui temos só alguns dos nossos cômodos, temos muitos cômodos dentro do jogo. E aquele ali, lá de cima, é o cômodo principal, onde você começa o jogo. Ele tem... acho que dá para perceber um pouco da referência indiana. E o que acontece no jogo é que o jogo se chama Mumbai on String porque o pedido que o personagem faz, a princípio, faz com que ele seja transportado para uma realidade alternativa, onde tudo é diferente. No caso, o que acontece é que a gente faz uma alusão ali ao controle do destino sobre as coisas. Inclusive o nosso inimigo principal, aquele ali de baixo, ele tem cordinhas que seguram ele como se fosse um boneco de cordas. E como ele é transportado para um mundo alternativo, tem esse pântano do lado de fora do hotel, onde inicialmente era Mumbai, uma cidade cheia, rica em cultura e tal. E quando ele sai lá fora, só tem um pântano, com um bicho lá fora. O objetivo do jogo é ele tentar achar a pata de novo para tentar desfazer o que a pata fez. Ele acaba percebendo que a pata fez coisas horríveis e eu não vou contar os spoilers, se alguém quiser jogar, é só pedir pra gente, a gente manda. Ele acaba querendo desfazer a maldição da pata, mas ele acaba cometendo erros graves, assim como o primeiro dele, que foi fazer o pedido. Toca ali o vídeo.
pergunta? Muito obrigado. Ali. Essa comparação eu entendi muito bem se o user, tipo, viu que aparecem uns monstros na ordem e só no advento mesmo tem áreas que dá pra observar, não tem que fugir de alguma coisa. Ele é um humano bem inofensivo, ele não tem nenhuma árvore, ele só tem uma vela, que conforme você segura a vela, você tem que andar mais devagar para não derrubar a vela. E quando ele guarda a vela, ele consegue correr. Então você basicamente precisa fugir de tudo que possa tentar te matar, um monstro no caso. É bem survival. Mais alguém? Não? Obrigado. Muito bem, pessoal. E agora, para encerrar nossa amostra de hoje, nós vamos no último jogo, um jogo diferente, educacional. É o Neuronavegática. Peço que a equipe venha para cá. Então, boa tarde a todos, meu nome é Anderson. Sou o Gabriel. Isso aí, tem o Jordan e José. o Rodrigo, José e o Jordan. A gente faz parte de um projeto de pesquisa aqui da Fevale, onde o objetivo principal é desenvolver jogos educacionais para pessoas com limitações motoras. Então, no caso, a gente está trabalhando com interface cérebro-computador para desenvolver esses jogos. Então, na verdade, esse jogo é uma adaptação do jogo Navegática, que é um jogo que já existia. Então, foi feito algumas remodelagens do jogo e a adaptação, então, para o usuário que vai utilizar o game, utilizar uma interface cérebro-computador como fonte de comandos para jogar o jogo. Basicamente o jogo antes tu clicava com o mouse na tela e tu comandava um barquinho assim para desviar dos obstáculos e responder em tablet? Com a mão, melhor com o mouse. Daí tu ia no cais certo ali para responder uma pergunta que tu recebia no início da fase. Daí como não tem, para uma criança, né, com paralisia, ficar encostando ali, a gente, quer dizer, o Anderson veio com um aparelho, é um Neurosky, que é tipo para quem não sabe, ele é um eletroencefalograma. Um headphone com... Isso, ele parece um headphone, na verdade. Ele possui um eletrodo na região frontal do escalpo, e ele, na verdade, ele registra a atividade elétrica que ocorre no cérebro. É uma atividade sem padrões, né? Na verdade, é meio forever alone. E na verdade, o trabalho que a gente busca é reconhecer os padrões dessa atividade elétrica que ocorre nessa região específica. No caso do Neuronavegática, a gente utilizou o piscar dos olhos, então, para ele comandar os comandos do gameplay em si. Toda a parte de menus ela é comandada com o mouse, então vai ter uma pessoa auxiliando a pessoa a jogar, mas o desafio e a resposta, ele utiliza o piscar dos olhos para selecionar o comando, enfim, selecionar as escolhas do gameplay. Aí algumas artes que eu produzi. Basicamente o que eu fiz foi gerenciar os guris, que era o José e o Jordan, que são do primeiro semestre. Eles produziram as artes do personagemzinho. Tem como voltar ali? Isso aí, o personagemzinho ali, foram eles que desenvolveram, o barco, a arte da água ali, tudo do gameplay ali mesmo, foram eles que fizeram. E eu fiz o menu e basicamente os menus. Cada matéria tem nomes. Então como é que funciona? Inicialmente, pode voltar. Inicialmente, então, o usuário escolhe a matéria que ele deseja jogar. Após, ele vai para o ano. Então, a gente inicialmente vai trabalhar de anos de segunda a quarta série. Então, esse conteúdo vai ser produzido por professores, né, dessas disciplinas desses anos.
mas com a possibilidade então de trabalhar depois todo o ensino fundamental, pode passar, e depois de selecionar o ano, ele seleciona o nível daquele ano correspondente à matéria. Então ele entra no desafio. O desafio é saltar do barco no exato momento onde tu não vai ter nenhuma colisão contra os teus inimigos, vamos chamar eles de inimigos. Esses inimigos eles ficam passando na horizontal, numa certa velocidade, cada inimigo tem uma velocidade diferente. Então, dependendo do level que tu vai jogar, essas velocidades dos inimigos vão ser alteradas, aumentando ou diminuindo a dificuldade. E a punição de encostar no inimigo é que tu tem menos tempo para responder a pergunta daí, no final. Ele pula piscando os olhos, então o usuário deve aguardar o momento exato, ele pisca os olhos e o personagem salta do barco. Saltando do barco, ele vai descendo e cai até o fundo do mar, vamos dizer assim, onde tem 4 baús, e esses 4 baús são equivalentes a cada uma das respostas. Esses baús eles ficam escalonando, eles ficam alterando vamos dizer assim, o seu destaque a cada 2 segundos, automaticamente, e quando o usuário deseja selecionar aquela opção, ele pisca os olhos. Piscando os olhos, o boneco vai até o baú, abre o baú e verifica se a resposta é certa ou errada, então dando a possibilidade do jogador acertar ou errar. Tem um vídeo agora? Tem um vídeo. Podem perceber que o jogo ainda não está finalizado, ainda faltam alguns detalhes, a gente está em fase de finalização e produção de conteúdo para o jogo. Acho que seria isso. Pergunta rapidinho? Elas... Pode repetir que eu não escutei. Os baús, eles são as opções ali de Isso, é. Seriam equivalentes às respostas. Ali ele não tem identificação, né? De o que é cada baú, mas cada baú seria equivalente a uma das respostas. Existe alguma possibilidade do menu, agora no início, escolher matéria, né? Primeiro, segundo, terceiro ali, ser também controlado via piscar os olhos? Sim, teoricamente seria fácil de implementar isso, né? Mas eu acho que o plano é ter um auxiliar junto da criança quando estiver jogando o jogo na tablet. Mas a única coisa que, a princípio foi eu tenho pouco conhecimento da área de paralisia cerebral, então não fica complexo para mim definir quais são as limitações dos usuários, né? Então algumas questões foram passadas pela pesquisadora que trabalha diretamente com essas pessoas. Então a gente seguiu mais ou menos a risca isso, e a grande questão era o seguinte, pode ver que para completar a fase tem somente duas interações com o jogo, né? Eu fiz uma vez para pular do barco e a outra vez para selecionar. Isso, querendo ou não, facilita um pouco para eles, que é a quantidade mínima de interações com o jogo. Pergunta? Apesar de... A minha pergunta é, com relação aos conteúdos da disciplina, você tem uma equipe de professores trabalhando junto ou vocês... Isso,
professora que coordena o projeto, ela tem contato com professores de escolas, enfim, não sei quais são os professores. Eles produzem o conteúdo e o conteúdo depois é importado para dentro do jogo através de XML. Então, existe uma produção, na verdade eu desconheço quem são os professores, né? Não sei qual é a escola, enfim, mas a professora que coordena o projeto, ela tem ligação com esses professores. Era isso? Era isso. Correto. Antes de encerrar aqui, meus parabéns a todos. É muito legal poder ver tanta garra, tanta criatividade, trabalho de qualidade sendo apresentado aqui. Muito legal poder também fazer parte disso. Parabéns a todos que participaram. E com isso a gente encerra então essa nossa amostra de jogos do Gamepad. Muito obrigado a todos pela atenção e participação. Calma, Dora. Está com fome? Já vai. Que ainda tem aqui, agora eu vou chamar o professor Eduardo Miller para coordenar a apresentação de papers. Obrigado a todos.